Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar sobre a intercessão, o sacerdócio que Deus instituiu lá no registrado no livro de Levíticos, primeiramente, e posteriormente, por último, registrado lá no livro de Timóteo. 1 Timóteo 2,5. Vamos entender uma coisa. Deus instituiu lá em Levíticos capítulo 8, um representante, vamos dizer assim, alguém, um líder, que pudesse ser o intermediário entre o povo e o Senhor, e Yahvé. Esse líder, foi denominado, esse representante, vamos colocar assim, representante perante Deus, do povo perante Deus, foi denominado sumo sacerdote. Então nós temos que ir lá no capítulo 8 do livro de Levíticos, eu não vou ler também, em 9 em diante, fala que Deus instituiu através de Arão o sacerdócio, ou seja, aquele que iria liderar, representar o povo do ponto de vista religioso, não do ponto de vista de organização, que foi Moisés o líder lá. Arão, ele exercia o sacerdócio é aquele que oferece expiação pelos seus pecados, da sua família e pelos pecados do povo hebreu. Então havia alguém, só uma pessoa autorizado por Deus a adentrar na parte do templo chamado Santo dos Santos. Ninguém poderia mais adentrar nesse recinto, nessa parte do templo denominado Santo dos Santos, senão morreria. Era assim que era instituído por Deus. Deus então escolheu Arão e os seus descendentes como os intermediários entre ele, Deus, Yahvé e a população. Esse intermediário, esse sumo sacerdote, com o nome de sumo sacerdote, Arão foi o primeiro sumo sacerdote de uma linhagem que se estendeu sobre os descendentes da tribo de Levi, porque ele escolheu uma das tribos, das 12 tribos de Israel, foi a tribo de Levi, que tinha o encargo de oficiar no templo. O que o sumo sacerdote fazia? Ele oferecia os holocaustos, os sacrifícios perante Deus, perante Yahvé, que as pessoas faziam, as pessoas iam com seu animalzinho até o templo, e só quem estava autorizado, só quem poderia sacrificar esse animal e oferecer Yahvé, era o sumo sacerdote, era o sacerdote. No caso do sumo sacerdote aqui era Arão. Depois teve outros que se estenderam pela Bíblia toda, né? Pelo Antigo Testamento principalmente. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre a história dos sumos sacerdotes em si. É que Deus instituiu alguém para ser o intermediário entre ele, Yahvé, e o povo pecador, para oferecer o sacrifício, a expiação, os holocaustos, somente desse escolhido que Deus receberia sacrifício. E esse era uma pessoa preparada para essa função, para oficiar no templo, que era o sacerdote. No caso, Arão foi o primeiro, foi o sumo sacerdote. Pois bem, hoje nós temos um intermediário entre Yahvé e nós, o povo, pecadores. Temos. A Bíblia diz que temos. Lá em 1 Timóteo 2,5, que eu vou ler para vocês, diz assim, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, Paulo escreveu a Timóteo que hoje nós temos um representante, nós temos um intermediário que vai levar nossas preces, nossas súplicas a Deus. Só tem um mediador, só um. Não existe outro nome na face da terra. Isso que Deus está falando através de Paulo lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 5. E o nome dele é Cristo Jesus. Hoje, como já falamos em outros vídeos, não existe mais o sistema sacrificial.
após a morte de Cristo, conforme narrado em Hebreus, né, o sacrifício foi extinto. O sacrifício diário, que era feito o sacrifício de animais pelos pecados, o holocausto, o sangue, derramamento de sangue de animais, que era feito no templo, foi extinto. Por quê? Porque a expiação dos pecados se deu através do sangue de Cristo. A palavra diz que não há expiação do pecado, não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Porém, Cristo derramou o seu sangue, o sangue derramado de Cristo, filho de gênero do Pai, prometido lá em Isaías, prometido pelos outros profetas também, especialmente, eu falo agora de Isaías 53, esse sacrifício de Cristo, essa morte de Cristo foi substitutiva, foi vicário. O que é isso? Quer dizer que substituiu aquele sacrifício feito no templo de animais, aquele sacrifício de animais, aqueles holocaustos que o povo oferecia. Então Cristo ele fez o sacrifício, ele ofereceu a vida dele, o sangue dele, uma vez por todas, pela humanidade. Para todo aquele que nele crê não pereça. O que quer dizer isso? Todo aquele que crê em Cristo os pecados vão ser perdoados. É o que a Bíblia diz. E lá no livro de Hebreus, especialmente Hebreus 4, diz assim, Hebreus 4, versos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o sumo sacerdote que estava representado na figura de Arão, na tribo de Levi, no Antigo Testamento, hoje é o Cristo. Basta você crer em Cristo, basta eu crer em Cristo. O sangue de Cristo substituiu, o sacrifício de Cristo substituiu o sacrifício de animais. Então hoje, a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 2,5 que só tem um mediador. É só pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, do próprio Deus, porque Cristo é o próprio Deus encarnado. O Cristo é o Filho de gênero, ele é o próprio Deus encarnado. O sangue derramado por ele limpa o pecado, ele perdoa, ele branqueia, ele lava dos pecados, como está escrito lá em Apocalipse 22, 14, 15. Capítulo 14, 15. Ele lava, aquele que lava as roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, aquele que crê em Cristo, confessa Cristo como seu Salvador, se arrepende dos pecados, vai ser purificado através do sacrifício dele. Não precisa mais ter um sumo sacerdote físico. Não precisa mais. Ele é o intercessor. E ele está fazendo a intercessão no santuário celestial.